Olá, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo a essa live, a mais um momento de conhecimento, onde vai levar a gente a refletir e tomar decisões diferentes de que a gente vem tomando até hoje. E a gente hoje vai falar sobre os segredos, né, mentais. E essas pessoas, esses povos antigos tinham muita sabedoria. E a gente vai ver isso nessa live. Então, seja bem-vindo, você que está aí presente, que já entrou, tá? João Paulo, Clerton, seja bem-vindo, tá? Gileno, Francisco, seja bem-vindo. Carlos, Roberto Carneiro, seja bem-vindo, né? E hoje eu tô com a pele assim toda descascada, né? Fazendo tratamento na pele. Mas eu estou aqui para passar esse conhecimento que eu acho extremamente importante, que a gente deslize na casca de banana quando a gente não tem esse conhecimento. Então, você que está entrando agora, diga de onde você fala, tá? E a cidade ou estado ou país, tá? Cidade, estado ou país, para que a gente possa ir se conhecendo e interagindo. Antônio Nogueira, seja bem-vindo. João Paulo, Lucindo, seja bem-vindo. Coloca a cidade com o estado ou o país, tá? Deixa eu me apresentar. Eu sou Silvana Carneiro, eu sou de Sobral, Ceará, Brasil. Né? Aqui é uma cidade quente, as pessoas... Estados Unidos de Sobral, tá? Mas fique em silêncio. As pessoas dizem, né? Então, aqui é uma cidade desenvolvida. Deixa eu me apresentar. Eu sou Silvana Carneiro, eu sou Master Coach, sou hipnóloga, sou PNLista. O que quer dizer PNLista, né? Que faz PNL, que trabalha com PNL. É uma ferramenta também de ajudar as pessoas a reprogramar a mente, que a nossa mente é igual a um computador, tá? Então, você que está entrando aí, coloca a cidade, estado ou país, tá? Para a gente ir interagindo. E aí eu quero fazer um pedido a você que está entrando para compartilhar essa live para o maior número de pessoas. Então, compartilha no seu grupo do WhatsApp, né? A sua lista de transmissão, nos seus grupos do Facebook, no Facebook também, para o maior número de pessoas. Andreia, a Lígia aí no Shopping Guatemi. Valeu, Lígia. Então, gente, compartilha essa live, tá? Que é sobre o silêncio, o que a gente precisa manter em silêncio para que a gente possa ter uma vida saudável, né? O silêncio é muito importante e tem um livro muito legal que é O Poder do Silêncio, gente. Então, anota aí para você adquirir esse livro. Ele tem PDF, no Google, você pega e coloca O Poder do Silêncio, que o autor é Eckhart Tolle, eu acho que a gente fala assim, Eckhart Tolle. E ele ensina o poder, né? A gente acha que só a palavra tem poder, mas o silêncio também tem poder. E ele diz, explica bem direitinho como é isso, e a gente vê de uma outra forma, de um outro ângulo, a importância de silenciar. Então, quem já entrou e quem já compartilhou essa live, coloca um joinha aí, tá? Para que eu saiba que você já compartilhou para o maior número de pessoas. Então, seja bem-vindo, Terezinha Medeiros, Dalila FBS. A Dalila já colocou o joinha dela. Obrigada, Dalila. Silvia Ferreira, Lígia, tá? Então, coloca aí o joinha, quem já compartilhou a live. Pessoal aí do Facebook, eu vejo que agora as pessoas do Facebook eu não vejo mais presente, eu não sei porquê.
Se está com problema, é meu Facebook. Então, quem tiver aí no Facebook, dá um alô aí para saber que tem alguém, porque não tem como ver as pessoas que estão entrando, o nome delas. Ok? Então, Dalila já colocou o seu joinha, né? A Silvia Ferreira também. Obrigada, Dalila. Obrigada, Silvia Ferreira. E hoje a gente vai ver sobre esse tema importantíssimo, né? Que as pessoas acham que reclamar só se reclama com palavras, né? Mas que o silêncio também é uma forma de comunicação. E a gente vai ver isso, né? Como a gente se comunica e como a gente se previne também com o silêncio. Isandré, olá Isandré, que bom vê-lo aqui. Já colocou o joinha, Isandré, obrigada. Elis Rosângela Aragão, obrigada. Tereza entrando, a Mandoca lá no Rio de Janeiro. Mandoca, compartilha aí com as pessoas. Mandoca lá no Rio, em Copa. Valeu, Amandinha. Gente, hoje a gente vai ver esse tema que é extremamente importante para a gente descobrir o poder que tem o silêncio, né? Manter em segredo algumas coisas. Então, nós vamos começar, mas eu quero ver mais joinhas, tá certo? Mais pessoas com o seu joinha para mostrando que já compartilhou essa live para outras pessoas, para que elas tenham acesso também e que a gente tenha esse hábito de divulgar coisas boas, né? A gente vê muito no Facebook coisas negativas que fazem mal à nossa alma, fazem mal a gente escutar, fazem mal a gente ver, fazem mal aos nossos sentimentos. Então, vamos divulgar coisas boas, vamos ter esse hábito de fazer parte da corrente do bem e divulgar sempre coisas saudáveis para as pessoas. Tereza Zalki também já colocou o joinha. Obrigada, Tereza. Zilma, fiel nas lives. Obrigada, Zilma, pela sua... Coloca o joinha aí, Zilma, quando você compartilhar essa live, beleza? Então, gente, vamos começar? Vamos começar. Então, essa live ela vai falar dos povos antigos, os orientais, que eles tinham esse hábito de guardar segredos e até hoje, nos tempos atuais, é compartilhado esses ensinamentos, tá? E esses ensinamentos, eles sobrevivem até hoje e quando a gente tem o conhecimento deles e coloca em prática, nós temos uma vida muito mais saudável, né? A gente consegue realizar mais as coisas. E aí a gente vai saber por que manter em segredo determinadas atitudes. Então, a primeira delas, gente, quem tiver caderno e caneta, anota aí, tá? Os segredos, né? O que a gente deve manter em segredo. Primeira delas é não planejar, não divulgar o seu planejamento de futuro, tá? Existe de você não divulgar o seu planejamento de futuro, gente. Existe uma outra coisa, você precisa planejar o seu futuro, sim. Só que planejar o futuro e colocar no papel. Isso é muito importante. Há uma diferença. Você não divulgar para determinadas pessoas. Por quê? Porque as pessoas são muito negativas. Então, preste atenção, as pessoas que rodeiam você, quantas pessoas são positivas e quantas são negativas? Quando você tem uma ideia e você vai falar para essas pessoas, pode ser no seu ambiente de trabalho ou no seu ambiente de casa mesmo, da academia ou um grupo religioso, né? Suas amigas no ambiente social, quantas pessoas lhe encorajam e quantas pessoas dizem, não, isso não é certo, não. Filho, faça isso não, isso foi um problema, tá? Então, quantas pessoas lhe encorajam e quantas pessoas lhe colocam para baixo? Então, cuidado com as pessoas que lhe rodeiam. Então, mantenha segredo.
Você sabe realmente quando a pessoa lhe ama, quando ela confia em você e quando ela lhe levanta, lhe encoraja. Isso são as pessoas que nós procuramos, devemos procurar. É importante procurar estarmos juntos delas. Pessoas que nos encorajam, que sabem que a gente tem um potencial, que todos nós temos um potencial e que elas confiam no nosso potencial. São pessoas otimistas. Então, veja, gente, quantas pessoas pessimistas tem ao seu redor. Então, evite falar, é uma coisa que a gente não. É desafiador a gente ter esse controle das pessoas que são otimistas e das pessoas que não são. Por exemplo, num trabalho, né, um trabalho numa empresa, você não tem controle das pessoas que são otimistas e das pessoas que são pessimistas. Você vai ter um controle das pessoas que serão suas amigas, que são seus amigos, né? E você procurar estar com pessoas desse nível, otimistas. Mas num trabalho, numa academia, num grupo religioso, né? Numa mesa de barzinho que reúne as pessoas, você não tem esse controle. Então, cuidado o que você fala, cuidado com o que você fala. Se for planejamento de futuro, não diga, tá? Não fale. Agora, os seus planejamentos de futuro, gente, eles precisam ser escritos, né? Numa letra grande, garrafal, para que vocês vejam que até um louco passe correndo. Isso é até uma frase bíblica. Mas falar dos seus planos para outro, mantenha em silêncio, tá? Tenha esse segredo só entre você e Deus. E quando eles estiverem próximos de serem realizados, né, que já estão encaminhados e já está terminando de ser concluídos os seus planos, aí você celebra. É importante celebrar as nossas conquistas, mas celebrar com quem você ama. Sabe que o outro também lhe ama, que o outro quer o melhor de você. Então, celebre as suas conquistas, tá? Mas antes disso, só em planejamento, evite falar para as pessoas, principalmente as pessoas. Às vezes, até a gente ama uma pessoa que é negativa, até, né? Às vezes tem dentro da sua casa uma pessoa negativa, embora você não seja. Então, cuidado, mesmo sendo uma pessoa que você ama, evite falar dos seus planos futuros, ok, gente? Então, mantenha segredo entre você e Deus. Quando já tiver tudo encaminhado, estiver pertinho já de se concretizar, você celebra com a pessoa que você ama e que ela está feliz com a sua realização, beleza? Então, vamos lá para o segundo segredo que nós precisamos manter, tá? Segundo segredo. Segundo segredo, gente, é não compartilhar com os outros sobre as limitações do nosso corpo. Então, vocês já perceberam que tem pessoas que reclamam, que às vezes compartilham até em rede social. Ah, eu estou muito doente. Ai, como eu sou coitadinha. Então, fica se fazendo de coitadinha no vitimismo. E isso é ruim para a pessoa que divulga, que compartilha, e é ruim para a pessoa que está vendo ou que está ouvindo, né, os sentimentos. Então, vamos divulgar coisas boas. Essa live faz parte de atitude saudável quando você divulga, está divulgando coisas boas que vai acrescentar na vida de outro, tá? Então, evite compartilhar sobre as limitações que o corpo. Ah, eu tenho muito diabetes. Ah, você sabe, eu tenho um grupo que eu faço parte, um grupo de crescimento financeiro, que tem uma senhorinha lá que sempre coloca, gente, eu não estou participando do grupo, porque eu sou muito doente, né? Eu tenho diabetes alta, colesterol, entende, gente? Eu fico, puxa, se ela soubesse o mal que ela está fazendo a ela mesma com essas palavras, ela não falaria, tá? Então, gente, lá em Provérbios, eu sempre gosto de falar
de frases bíblicas, porque eu acho assim que é uma fonte, né, inesgotável de sabedoria. A palavra, as palavras bíblicas para mim é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, lá em Provérbios, anota aí, Provérbios 10, 11, diz: não irrite o Senhor com suas palavras, né? Olha que interessante, não irrite o Senhor com suas palavras. E já tem outra lá em Hebreus 4, 12, que diz o seguinte: a palavra, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Então, fale palavras boas, né? As palavras que engrandeçam, palavras de crescimento para você, primeiro para você, gente. A gente precisa entender que nós nos comunicamos com nós mesmos. Primeira coisa, que a primeira pessoa com quem nós nos comunicamos somos nós mesmos, tá? Primeira pessoa com quem nos comunicamos é com nós, conosco, é com nós mesmos. Então, quando você mesma diz, eu sou coitadinha, tadinha de mim, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, como eu sou abandonada, como eu sou doente, como eu tenho diabetes, como eu sou sofrida, meu marido me deixou. Então, gente, isso prejudica você, tá? Porque a palavra, ela enaltece ou ela derruba. Então, fale coisas boas para que você sinta, o seu espírito se sinta bem, a sua alma se sinta bem. Ouça coisas boas. Isso a todo instante. Então, é um modo de você filtrar tudo que entra, os filtros. Filtra o ouvido, os olhos e o sentimento. Então, filtre tudo que você escuta, filtre tudo que você vê e filtre os seus sentimentos, tá? É uma forma de filtrar. Então, música que você precisa filtrar. A letra da música, o que ela diz, né? O que você vê nas redes sociais, o que você escuta nos vídeos, nos áudios, tá? Tudo isso leva a ter um sentimento. E é importante que a gente esteja sempre filtrando para que evite ver contaminação para você, que você se contamine. E é muito importante isso, quando a gente sabe que a palavra, ela enaltece ou ela derruba. Então, cuidado com o que você reclama do seu corpo, falar das suas doenças, dos seus problemas, ok? Isso, gente, é o segundo segredo. Primeiro segredo, não revele seu planejamento de futuro, tá? Segundo, é não compartilhar com os outros sobre as suas limitações do corpo. Terceiro segredo que nós precisamos manter é não se vanglorie dos seus atos mais caridosos. Não se vanglorie dos seus atos mais caridosos. Por quê, gente? Primeiro, quando a gente faz algo para alguém, a gente precisa fazer por amor, tá? E não para se vangloriar. E tem uma frase bíblica fantástica que diz o seguinte: não deixe que a sua mão esquerda veja o que sua mão direita está fazendo. Não deixe que a sua mão esquerda veja o que a sua mão direita faz. Então, mão esquerda, mão direita, gente, faz parte do mesmo corpo. Faz parte de mim. Então, se faz parte de mim, eu preciso doar, fazer algo para alguém, mas eu mesma não posso estar me vangloriando, né? O que acontece quando a gente se vangloria? O nosso ego cresce, né? E aí a gente, às vezes, fica até arrogante por causa do nosso ego que fica enaltecido. E isso o que acontece? A gente fica numa situação bem complicada. Por quê? Porque as pessoas, elas vão ficar constrangidas ou humilhadas. Se eu digo, eu sei falar muito bem em público, outra pessoa que não sabe falar em público, ela vai se sentir humilhada.
Então, vai ficar constrangido a uma situação bem delicada, complica a nossa situação, ok? Então, isso é muito importante, da gente fazer o bem para as pessoas e evitar ficar se vangloriando. Então, é Mateus 6, se não me engano, é Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 3, que fala, quando você fizer algo para alguém, não deixe que a sua mão esquerda veja o que sua mão direita faz, tá bom? Então, é você fazer uma coisa e você mesma não se vangloriar, ok? Então, gente, isso é muito importante. Esse é o terceiro segredo. Vamos para o quarto segredo. E aí eu gostaria que vocês comentassem aí, para eu saber que eu não estou sozinha, né? Que você está escutando essa live, o que diferença está fazendo na sua vida nesses três primeiros segredos que você está sabendo que precisa manter, tá? Então, foi que eu fiz aqui, gente? Não sei o que foi que eu fiz. Eu não sei o que foi que eu fiz. Ah, agora eu já sei. Tá, gente? Então, vamos lá. O quarto segredo que nós precisamos manter é evitar se gabar da sua coragem e do seu valor. É muito parecido com o terceiro. O terceiro é quando você faz algo por alguém e quer ficar se vangloriando. E o quarto é você se gabar de você mesmo, do seu valor. Eu sou assim, eu ajudo as pessoas. Como eu tenho coragem, eu fiz isso. Ninguém tem coragem, mas eu fiz, tá? Isso quando você é digno de admiração, não precisa você dizer para as pessoas. As próprias pessoas, elas percebem. Então, se você não está escutando isso das pessoas, faça melhor, tá? Faça melhor o que você está fazendo. Um dia as pessoas vão enxergar o que você faz, sem precisar você ficar dando valor a você mesmo, se gabar do seu valor, se gabar da sua coragem, tá? Por quê? Porque quando você consegue se autopromover, vem muitas críticas, né? E a sua imagem não fica nada positiva. Então, isso é importante, a gente manter a nossa imagem. Claro que a gente não precisa estar se preocupando com o que as pessoas vão dizer da gente. A gente liga o botãozinho foda-se, né? E a gente deve fazer aquilo que é mais agradável para a gente. Só que a gente precisa saber o que é mais saudável para a gente, o que é mais inteligente para a gente fazer. Então, isso vem também a questão da humildade, de você ser bom em algo e você se manter, deixar que os outros vejam. E quando você fala isso, fica muito constrangedor também, né? Quando você se autopromove. Mas então deixe que os outros vejam isso, veja suas qualidades, né? Principalmente suas qualidades, porque defeito todos nós temos. E a gente precisa deixar que as pessoas vejam as nossas qualidades, mas os outros, não a gente apontar as próprias qualidades. Eu adoro, sabe, Zilma, quando alguém começa a dar feedback. Então, vamos ver que a Zilma, obrigada, tá, Zilma? Temos que ser humildes e fazer tudo de boa vontade, sem esperar reconhecimento. Isso, Zilma. Rosângela Custódio, oi, oi, oi. Ok, gente? Beleza, Zilma? Valeu. Então, assim, o que diferença está fazendo na sua vida até esse quarto segredo, né? Em que está ajudando você? Faça algum comentário, tá? Acrescente algo que eu esteja falando, mas dê o seu feedback. É muito importante que a gente faça as lives e que tenha o feedback das outras pessoas, que outras pessoas também possam participar. Obrigada mais uma vez, Ilma. Então, gente, é isso. O quarto segredo é você evitar ficar se gabando, né, da sua coragem e do seu valor. Isso prejudica a sua imagem.
O quinto, gente, segredo que precisamos manter é não desperdiçar o seu tempo falando mal dos outros. Não desperdiçar seu tempo falando mal dos outros. Então, assim, tem um dizer, gente, que diz assim, quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais de Pedro, tenho muito mais conhecimento do Pedro do que do Paulo, tá? Então, quando você fala, você está falando do que você. Quando você. E aí tem uma passagem bíblica, eu adoro, gente, falar passagens bíblicas, porque é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quando eu falo de alguém, eu estou falando de mim mesma. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado, se você fala mal de alguém, você está mostrando quem você é. Se você fala sempre vê as coisas positivas do outro, você está mostrando quem você é. Ah, mas fulano tem defeito. Então me aponta quem não tem defeito. Quem não tem defeito? Quando você visualiza as coisas boas das pessoas, você está fazendo uma obra de caridade. Quantas pessoas já viram o defeito daquela pessoa? E nós somos criaturas de Deus, nós também temos Deus dentro de nós. E a gente precisa ver isso nas pessoas. Tudo aquilo que a gente foca se expande. Se você pegar uma lupa e você coloca numa letra, ela fica grande. Quando você foca, coloca essa lupa num defeito, ele fica grande. Se você coloca essa lupa numa qualidade, ela fica grande. Então, se você quer que aquela pessoa tenha coisas boas, focalize, né? Fale, expresse as coisas boas que ela tem. Existe uma. Eu vi um vídeo, gente, que eu passo até para os meus alunos, que é uma tribo indígena, não, em tribo africana, perdão, uma tribo africana, onde quando um dos membros cometem algum delito, colocado essa pessoa num grupo e todos ao redor ficam apontando para essa pessoa as qualidades dela. Por quê? Porque sabe que aquele delito que aquela pessoa cometeu, ela estava fora de si, fora. Então, a gente precisa estar voltado para dentro, voltado, observando quem somos nós, observando nosso corpo físico, alma, eles não podem, não vivem separados. Quando vivem separados, morreu. Então, nós somos corpo, nós somos almas, e a gente precisa estar voltado para nós mesmos, né? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo no meu corpo físico, né? Saber que você tem um corpo, se concentrar no seu corpo, onde estão meus pés, onde estão meus braços, o que eu estou sentindo nesse momento, sentimento aqui, sentimento físico também, porque esse mundo mental, o que dá confusão, o que dá aqueles pensamentos acelerados, que é o SPA, né? Que Augusto Cury fala, que é o SPA, síndrome do pensamento acelerado, porque a gente está sempre nesse mundo, daqui para cima, um mundo mental, que é dos pensamentos. Então, se você quer voltar para si, se concentre no seu corpo físico, tá? Então, gente, quando a gente fala mal dos outros, a gente está dizendo quem somos nós. Eu achei muito interessante essa tribo africana, onde quando um dos membros comete um delito, ele fica no meio do grupo e o restante do grupo aponta as qualidades dele, para que ele tome consciência de quem ele é e volte-se para si. Todos nós temos defeito e também todos nós temos qualidade. Então, vamos focar nas qualidades das pessoas, para que elas enalteçam, para que elas cresçam as qualidades, tá? Então, isso serve para papai, para mamãe, para professores, tá? Para amigos, marido, mulher. Aponte as coisas boas do seu amado.
aponte as coisas boas das pessoas, beleza? Olá, Josete, estava sentindo sua falta, tá? Josete também é fiel às lives. Valeu, José. Então fica aí, que tem mais coisas, beleza? E, gente, então assim, tem um provérbio que diz assim: o homem é dono daquilo que ele cala. O homem é dono daquilo que ele cala. E ele é escravo daquilo que ele fala. Então, quando você fala, já divulgou. Se você falou mal de alguém, já foi-se. Então, existe uma historinha muito interessante também em relação a falar mal dos outros, que é o seguinte: uma senhora chegou no confessionário para se confessar e começou a dizer: ah, padre, eu disse que a fulana foi infiel, o marido dela. E eu disse isso para. E aí, foi, meu filho, você disse isso? Foi, padre, eu disse. Você disse para quantas pessoas? Ah, padre, eu disse para muitas pessoas. Ah, então eu vou passar ao seu. Não é Cartigo, como é o nome? Vou passar a sua. Passar a sua. Esqueci o nome, gente. Então, quem lembrar, coloca aí, tá? Nos comentários. E aí ele deu, né? Essa. Não é Cartigo, como é que chama, gente? E aí ele disse assim, ó, encha um saco de plumas, de penas, né? Ele pega a pena dos pássaros, das galinhas e coloca dentro de um saco. E vá lá para um alto, maior alto da sua cidade, chegue lá e solte esse saco de plumas e volte para o confessionário. E aí ela fez isso, encheu, foi atrás de plumas, de penas dos pássaros, das aves, e colocou dentro desse saco e soltou no mais alto, na montanha que tinha na cidade dela. Ao voltar ao confessionário, ela disse: pronto, padre, já fiz a minha pena, acho que é pena que chama. E aí ele disse assim: pronto, agora você vai, o segundo passo, você vai atrás de todas essas plumas que você soltou. Tente juntar todas elas dentro do saco. E ela ficou espantada. Mas, padre, como juntar pluma? As plumas vão para longe, elas vão para longe. Do mesmo jeito, minha filhinha, foi o que você fez quando você falou mal dessa pessoa que traiu o esposo dela. As suas palavras também foram para longe e não tem como mais corrigir. Então, gente, então é isso, né? Como é doloroso quando a gente fala mal dos outros, porque a gente também está falando de nós mesmos, a gente está mostrando quem somos nós e o mal que a gente faz ao outro. Né? Então, cuidado. Então, o homem é dono do que cala e ele é escravo do que fala. Então, quando você falar mal de alguém, você vai estar escravo daquilo, você vai chegar nos lugares, as pessoas vão lhe ver como né? Não como como coisa boa. Então, cuidado, né? Leve a mulher fofoqueira, o homem fofoqueiro, cuidado com o que você fala, tá? E aí, esse livro que eu falei para vocês, que Eckhart Tolle, que é O Segredo do